Bem-vindos, tolos mortais, ao Sugar Win, o especial de Dia das Bruxas do Sugar Rush. Se aproximem devagar e com delicadeza, porque hoje é dia de falar de 3 assuntos que eu particularmente gosto bastante: Frankenstein, Tim Burton e Douglas. Sim, porque nada é trevoso o suficiente que não caiba Douglas. Frankenstein é a minha história favorita, e enquanto eu hibernava na Haunted Mansion, eu me dei conta de que a gente não conversou sobre uma versão específica dessa história que tem tudo a ver aqui com o canal: Frankenweenie. Então hoje nós vamos embarcar na história do garotinho que, após a trágica e prematura morte do seu cãozinho, resolve trazê-lo de volta à vida com a ajuda da ciência e um pingo de eletricidade. Uma história que veio diretamente do coração do menino Tim Burton após a perda trágica do seu próprio cãozinho na sua infância. Desde a sua publicação em 1818, Frankenstein suscitou incontáveis questões na cabeça das pessoas ao longo dos anos, sobre a arrogância, os limites da ciência e os perigos de se brincar de Deus. Mas, para um certo Tim Burton, o pensamento que a história da Mary Shelley mais lhe causou foi: caraca! Eu traria muito meu cachorro de volta. E sejamos sinceros, trazer o seu dogo de volta é uma motivação muito mais nobre e que na vida real poderia dar muito menos ruim do que você criar um ser humano consciente com partes costuradas de cadáveres e depois abandoná-lo à própria sorte em um mundo hostil que o considera um monstro, né? Já o doguinho só vai querer uns cafunés. Hoje, Frankenweenie é reconhecido principalmente pela sua versão animada em stop motion de 2012. Mas vocês sabiam que, na verdade, ela é um remake de um curta em live action dirigido pelo próprio Tim Burton na Disney nos anos 80? Feito nesse período em que o Tim Burton pela primeira vez trabalhou na Disney, esse Victor Frankenstein é um garotinho que não consegue aceitar a perda do seu cãozinho e então resolve desenterrar o seu cadáver do cemitério de bichinhos e trazê-lo de volta à vida. Ele é especialmente inspirado no filme de 1931 de Frankenstein, a adaptação mais famosa estrelada pelo Boris Karloff. Além daquela cena mais famosa, onde o monstro é reanimado com um raio, nós também temos o Cemitério dos Bichinhos, que é inexplicavelmente um cemitério gótico, cheio de lápides igual ao filme. E claro, o clímax, onde a multidão raivosa persegue a criatura até um moinho e aí tacam fogo. Mas que aqui virou um cenário fofo de minigolfe. O curta também tem um elenco bem impressionante, com a Shelley Duvall de O Iluminado e o Daniel Stern de Esqueceram de Mim, como os pais da família Frankenstein, e fãs de fantasia dos anos 80 podem reconhecer o ator que faz o Victor, Barrett Oliver, como o Bastian, o protagonista de Uma História Sem Fim. E tem até a participação rápida de uma super jovem Sofia Coppola. E sempre vale lembrar que o Tim Burton começou a sua carreira com o curta em stop motion Vincent, sobre um garotinho que modela sua personalidade em cima de ícones como Vincent Price e Edgar Allan Poe, que já estabelecia sua tese de autor como campeão de todas as crianças trevosas, esquisitinhas e um tanto melodramáticas que não se conformavam com o ideal alegre, colorido e inocente da infância. O Frankenweenie traz de volta esse arquétipo do Vincent, mas agora levando em conta a sua relação com a sociedade normativa. É um retrato do subúrbio e a encarnação do American Way of Life nos anos 80 do Ronald Reagan, tornado um pesadelo conservador, levando a sociedade de volta para os ideais dos anos 50. Era bem o tipo de coisa que diretores como David Lynch vinham fazendo na época, só que agora com um público mais jovem em mente. Então, da mesma forma que os aldeões ignorantes perseguiam a criatura incompreendida em Frankenstein, os moradores da vizinhança perseguem o Spark, que não passa de um cãozinho inocente e ligeiramente zumbificado, provando que esse ideal de cidadão americano não estava tão distante assim dos aldeões enfurecidos do século XIX. Mesmo que, numa forma tipicamente Disney, tudo acabe com um final feliz. E essas ideias, é claro, seriam revisitadas e melhor exploradas pelo diretor alguns anos depois, com Edward Mão de Tesoura. E apesar do filme ter sido finalizado em 84, ele acabou sendo lançado só em 92. A ideia inicial era que ele fosse exibido nos cinemas em reprises de Mowgli e Pinóquio, mas o material foi considerado meio controverso na época e a Disney resolveu não lançar ele mais. Porque nessa época eles acharam que o Tim Burton não estava fazendo coisas que tinham a ver com o que eles esperavam e acabaram cortando laços com ele pela primeira vez.
Ele chegou a trabalhar criando artes conceituais para filmes como O Caldeirão Mágico e O Cão e a Raposa, e também, logo antes do Frankenweenie, ele desenvolveu um especial live action também pro Disney Channel de João e Maria, especialmente peculiar, que foi exibido uma única vez no Disney Channel na noite de Halloween em 83, e nós já falamos inclusive sobre esse filme no Sugarween do ano passado. O vídeo tá linkado para vocês na tela final. E ok, a gente pode até questionar sobre os motivos do rato simplesmente jogar o Tim Burton pra escanteio, mas não dá pra negar que as coisas que ele fazia realmente destoavam muito do tom de tudo que a Disney fazia na época. João e Maria foi super experimental, com atores japoneses e uma bruxa que lutava Kung Fu com as crianças no final do filme. Doces, gosmentos e uma casa capaz de engolir quem se aventurar por ela completam a atmosfera esquisitíssima do filme. Era essencialmente Tim Burton antes dele ser o Tim Burton. E mesmo que o seu estilo trevoso tenha se tornado relativamente um lugar comum atualmente e que ele esteja tão desgastado que quase nenhum dos seus filmes recentes prestem, é importante notar que nos anos 80 isso era a mais pura contracultura autoral, especialmente numa época onde o entretenimento infantil era tão limitado e cheio de regras do que podia ou não ser mostrado. E o lugar comum eram desenhos feitos especificamente para vender brinquedo e ou com mensagens moralistas, tipo Transformers ou He-Man. Mas não demorou muito pro rato perceber o grande erro que ele tinha cometido, porque no início dos anos 90 a carreira do Tim explodiu com filmes como Beetlejuice, Edward Mãos de Tesoura e Batman. E aí logo o rato tratou de falar: ô Tim, vem cá, não era bem isso, chega aqui querido, volte para nós. Chamaram ele de volta para fazer uma versão animada do livro escrito e ilustrado por ele, que era nada mais nada menos do que O Estranho Mundo de Jack. O mais interessante é que O Estranho Mundo de Jack acabou sendo feito num estilo completamente inédito aí pra Disney, que era a animação em stop motion. E o Tim Burton acabou se familiarizando bem com esse estilo e produziu outros filmes depois, como James e o Pêssego Gigante e A Noiva Cadáver. Até que no final dos anos 2000 começou a se popularizar o filme 3D, e depois do sucesso estrondoso de Avatar, a Disney contratou o Tim com um acordo especialmente para testar essa técnica, que resultou no live action de Alice no País das Maravilhas e no relançamento temporário de O Estranho Mundo de Jack nos cinemas, agora convertido para o 3D. E então, em 2012, foi a vez de ressuscitar esse projeto que o rato tentou varrer para debaixo do tapete, e assim surgiu o longa-metragem de Frankenweenie. E o Frankenweenie chamou a atenção pelo visual gótico expressionista tão marcado do diretor, que foi potencializado ainda mais pela técnica do stop motion, a novidade do 3D e o fato dele ter sido todo filmado em preto e branco, quer dizer, uma carta de amor aberta aos filmes clássicos de monstros. E me deixa especialmente feliz que a Disney deixou que o filme fosse feito em preto e branco, até porque, gente, vamos combinar que os estúdios têm horror a qualquer coisa voltada para o público infantil que não seja extremamente cheia de cores. Realmente era meio esquisito você pensar na ideia de que um doguinho bonitinho com uns remendos fosse o motivo para uma cidade inteira ficar desesperada, olhar para ele e achar que ele era um monstro. Mas que com a expressividade lúdica que a animação tem, permite com que isso se torne uma coisa muito mais crível. Mas é claro que a melhor parte desse filme são os novos personagens, porque com mais tempo de tela, a gente tem crianças que cercam aí a vida do jovem Victor. Todos eles são distintamente bizarros e remetem a arquétipos desses filmes de monstros que a história homenageia. Então, isso fez com que o filme ficasse algo muito mais interessante. Apesar de ser essencialmente a mesma história do curta, aqui ela é expandida drasticamente no formato de longa, em especial focando nas outras crianças esquisitas da cidade, com seus próprios experimentos malucos para uma feira de ciências, que eventualmente culminam nas suas próprias ressurreições monstruosas dos seus bichinhos. O foco nas diferentes criaturinhas monstruosas no clímax tira um pouco o foco da narrativa principal do Spark contra a cidade, mas é a oportunidade do Burton cair de boca em todo o seu amor pelos filmes de monstros retrô, como Drácula, Gremlins, O Monstro da Lagoa Negra, e até mesmo em filmes japoneses de kaiju, especialmente os do Gamera. Fora que todo mundo tá vendo aí o professor de ciências excêntrico, que obviamente é pra ser o Vincent Price.
Mas no final eu sinto que o filme não chega a ser o grande sucesso ou até mesmo o novo clássico do Tim Burton que ele prometia ser. Pessoalmente, eu sinto que esse filme devia ter um outro final, alguma coisa que invocasse a mesma melancolia que ele fez no Edward Mãos de Tesoura. Ok, eu vou falar. O cachorro devia ter morrido no final. Não me odeiem, mas devia. Eu acho muito bizarro que uma versão do Frankenstein termine sem maiores consequências e com um final feliz, sem aproveitar essa oportunidade de falar sobre a inevitabilidade da morte, principalmente quando o assunto e o tema envolve crianças e os seus bichinhos de estimação, que são muitas das vezes o primeiro contato que muitas crianças têm com a morte, né? Então, sei lá, me pareceu um pouco covarde por parte da Disney, mas considerando que eles mesmos varreram o curta pra debaixo do tapete porque acharam muito soturno, não é lá muito difícil de entender por que é que o filme terminou como terminou, né? Sem falar que é muito bizarro que todas as outras crianças percam seus bichinhos reanimados, menos o Victor, mas tudo bem porque ele é o avatar do diretor, então ele pode fazer o que ele quiser. Seria deprê um final desses? Sim, mas não seria de uma forma cínica ou cruel. Eu consigo ver, por exemplo, a Pixar trabalhando isso de uma forma muito bonita. Provavelmente foi o dedo do rato mesmo. O mais notável é como o Frankenweenie não realmente chega aos pés de Paranorman, uma outra animação em stop motion muito parecida que saiu um pouco mais de um mês antes pela Laika, um estúdio de animação que descende diretamente do legado do Tim Burton. Não me leva a mal, é óbvio que Frankenweenie é um filme legal e infinitamente melhor do que os live actions de Alice, Dumbo e a maior parte das outras coisas que o Tim Burton tem feito nesses últimos tempos. Mas ainda me dá aquela pontadinha de vontade da gente ver um retorno daquele Tim Burton original, Tim Burton raiz, provando que ele não é mais uma relíquia ultrapassada tentando pagar o aluguel. Agora eu quero saber o que você acha de Frankenweenie e qual é o seu filme favorito do Tim Burton. Eu vou confessar aqui que eu tenho um carinho muito especial pelo Beetlejuice, eu acho que já deve ter dado pra perceber, não é mesmo? E pelo Sweeney Todd também. Eu não vou encaixar o Estranho Mundo de Jack nessa lista, porque ele não foi tecnicamente dirigido pelo Tim Burton, apesar de ser uma história com personagens e o design, a história, tudo foi criado por ele. Se contar, tá incluso também. Até a próxima e cuidado com os fantasmas caroneiros, porque vocês já sabem, né? Eles estão doidos pra te seguir até em casa. Vê se não demora pra voltar. Eu e o Geraldo vamos continuar aqui, morrendo de vontade de te ver.